Olá! Então, pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de explicar para vocês tudo sobre as canetas emagrecedoras, quais são os efeitos colaterais, quem deve ou não usar e o que você deve fazer para otimizar a sua utilização. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu percebi quando as canetas entraram em circulação, né, e começaram, né, a se tornarem populares, foi que o discurso geral da mídia, né, das redes sociais, esse discurso mudou, porque até ontem tinha um movimento fortíssimo de aceitação da obesidade, né, das pessoas se autoaceitarem como elas são e que seria possível ter sim uma obesidade saudável. E isso partiu de algo que eu percebo todos os dias no consultório, de que um paciente vai no médico, o médico pede exames muito simples e não investiga profundamente a saúde desse paciente, e ele diz assim, olha, tá tudo bem com seus exames, ou seja, ele, além de pedir exames muito simples, ainda eles avaliam de acordo com o valor de referência do laboratório, então tá dentro daquele valor de referência, você tá saudável e tudo bem, né, mas lembrando, isso já falei em outros vídeos, que aquele valor é uma estatística geral da população, e é uma estatística geral de uma população que está cada vez mais doente. Então, essas pessoas que vão ao médico, são mal avaliadas e saem de lá com uma saúde de ferro, nem sempre tinham mesmo realmente essa saúde de ferro. Então, esse movimento, né, de positivismo corporal se aproveitou disso, né? E muitas vezes, muitos obesos as mídias foram às redes sociais dizendo que tinham sim uma obesidade super saudável e que eles eram obesos e estavam muito mais saudáveis que muitas pessoas magras. Porém, agora, o que eu comecei a perceber foi uma mudança muito drástica de narrativa, inclusive com propagandas que aparecem no YouTube, na TV e em vários lugares, dizendo que a obesidade é uma doença crônica, ou seja, não tem cura, né? E muitos médicos defendendo que o uso das canetas deve ser contínuo, pois se você tem diabetes e toma remédio para o resto da vida, por que não tomaria um remédio para outra doença crônica, que é a obesidade, para o resto da vida? E é claro, né, que eu como nutricionista não concordo com nada disso, porque apesar de ter tido até pouco tempo atrás esse movimento de positivismo corporal, onde as pessoas queriam continuar obesas e tudo bem com isso, também existiam as pessoas que buscavam emagrecimento saudável. E elas iam ao nutricionista, elas iam ao educador físico, muitas vezes procuravam um psicólogo e conseguiam atingir a redução de peso de forma adequada e manter essa redução. Então, claro, todos nós conhecemos alguém que já foi obeso e hoje é magro, né? E se manteve dentro desse peso e não aumentou. Então, na minha opinião, a obesidade não é uma doença crônica. A obesidade é uma doença totalmente tratável, inclusive as outras doenças que muitas vezes são tratadas como crônicas, como a diabetes e a hipertensão, também são totalmente controláveis e muitas vezes exclui-se a necessidade de medicamento. Então, eu não acredito muito nessas narrativas que estão muito atreladas às narrativas condizentes com a indústria farmacêutica. Então, um ponto que eu gostaria de parar para pensar aqui junto com vocês é que por que os médicos começaram a dizer que a obesidade é uma doença crônica, que não tem cura e que você deve tomar o medicamento para sempre. Porque, claro, mais uma vez, como em toda a história da medicação para emagrecimento, eles perceberam que após parar de tomar, o peso volta. Muitas vezes ele volta em dobro daquilo que era antes. Então, como funcionam essas canetas emagrecedoras? Elas vão atuar em um hormônio que está no nosso intestino, onde ou elas vão imitar a ação desse hormônio ou elas vão ajudar a ação desse hormônio. E esse hormônio serve para que sinalize a nossa saciedade e também ele ajuda na resposta à insulina, ajuda a reduzir o açúcar no sangue. E ele também vai deixar o esvaziamento gástrico, né, ou seja, o esvaziamento do estômago um pouco mais lento, tá? Então, a partir disso, você vai ter muito menos fome, muito menos vontade de comer e você vai ter uma ingesta calórica baixíssima por conta de não conseguir comer, né? E aí, naturalmente, você vai perder peso em pouco tempo. Mas, claro, que tudo tem problema e as coisas não são tão mágicas e fáceis assim. Então, o primeiro problema associado a isso, ou a qualquer método que você utilize de emagrecimento rápido, é a perda de massa muscular. Então, o medicamento não vai sinalizar para o teu corpo que ele precisa queimar gordura. Ele vai sinalizar para o teu corpo que existe uma ingesta calórica menor, portanto, você vai perder peso. Aquilo que você vai perder de peso, se é gordura, se é músculo, isso vai depender da tua alimentação, da tua atividade física, do teu estilo de vida. E da forma como estão seus hormônios de forma geral. Então, a tendência é que se houver uma perda de peso muito grande e rápida, da forma incorreta, você vai perder massa muscular. Então, se você perde massa muscular, qual que é o problema disso? O primeiro problema é flacidez, né? Então você vai ter um emagrecimento rápido e a tua pele vai ficar flácida, né? Vai sobrar muita pele. Você também perdendo massa muscular, você reduz a sua taxa metabólica basal.
Então, o que que é isso? São aquelas calorias que o seu corpo utiliza só para sobreviver, independente da tua atividade física diária, tá? Quanto menos massa muscular você tem, menor a sua taxa metabólica basal. Então, você queima poucas calorias sozinho. Então, para que isso não aconteça, é preciso que você tenha um grande aporte de proteínas na tua alimentação e precisa fazer atividade física para que não haja perda de massa muscular. O problema é que você vai estar sem fome, enjoado, geralmente, né, o medicamento causa muitas náuseas, para pessoas que têm problemas gástricos, vai gerar refluxo, queimação, né, vai piorar esses sintomas, então fica um pouco difícil que você consuma proteínas. Talvez você consiga bater a tua quantidade de proteínas diária através do uso de suplemento, que fica um pouco mais fácil para digestão. Ainda assim, talvez não bata e talvez ocorra sim a perda de massa muscular. Bom, e por falar em problemas digestivos, gente, quem tem problema digestivo tem que tomar muito cuidado ao iniciar o uso dessas canetas. O que seria ideal? Que você fosse consultado primeiramente pelos profissionais de saúde adequados e fosse tratado primeiro dos seus problemas gástricos. Se você já tem um problema gástrico e você ainda vai ter um medicamento que vai deixar a comida parada no teu estômago por mais tempo, a tendência é que isso piore. Então, piorar refluxo, hérnia de hiato para quem tem, pode causar úlcera, pode te deixar literalmente com aquela sensação de comida parada, né? E isso pode evoluir para problemas piores. Então, é muito importante que o seu estômago seja tratado antes de mais nada, né? Ou que você não entre nessas medicações se você tem problema gástrico, porque a tendência é sempre piorar, tá? Bom, outro problema muito comum relacionado às canetas seria a pancreatite, né? E por que um dos mecanismos, né? Um dos possíveis mecanismos que trazem essa explicação é porque a tua vesícula biliar fica um pouco mais parada, gera cálculos e a partir disso acontece a pancreatite. Ou porque o medicamento estimula demais o pâncreas, então é uma condição bastante comum, tá? Outro fator que pode ocorrer durante o uso das canetas é a perda de nutrientes. Então, você pode ficar, justamente pelo fato de você não estar conseguindo comer adequadamente, você tem chance de desenvolver algum tipo de anemia, ou seja, falta de ferro, falta de vitamina B12, falta de micronutrientes em geral, né? A tua absorção fica prejudicada, então você acaba não tendo um emagrecimento tão saudável assim. Bom, também fizeram estudos em animais, né, e observaram a incidência de câncer de tireoide. Então, sabendo disso, não sabemos se esse efeito encontrado nos estudos em animais se estende para seres humanos ou não, porém, a recomendação é que, se a pessoa tem já na família problemas de tireoide grave, onde a pessoa tem algum parente que tenha problemas na tireoide, né, como câncer, por exemplo, que ela não faça o uso, né, porque isso pode realmente aumentar esse risco. Uma das coisas também muito interessantes, né, que começaram a relatar logo que as pessoas começaram a utilizar esses medicamentos foi a chamada personalidade de Ozempic, né? Nos Estados Unidos criou esse apelido, né? Por quê? Porque o medicamento ele atua também nos receptores cerebrais de GLP-1. Tá? Então ele indiretamente reduz a produção de dopamina. E por mais que esse neurotransmissor, como eu já expliquei em outros vídeos, esteja muito associado a dependência química, né, seja em cigarro, bebida, drogas, ou até a dependência química relativa ao consumo de alimentos ultraprocessados, ainda assim é um neurotransmissor essencial à vida, porque ele atua muito nessa questão de recompensa, né? E a recompensa não é só aos alimentos, a recompensa é por várias lutas que a gente faz na nossa vida, então esse neurotransmissor está muito associado a isso, né? E então reduzir ele de forma tão drástica é tão ruim quanto estimulá-lo de forma exagerada. Então, esse apelido se criou porque as pessoas que fizeram uso dessas canetas, muitas delas têm uma sensibilidade um pouco maior, né, em questões cerebrais, e elas perceberam uma falta de prazer geral na vida. Elas não tinham vontade de fazer nada, tudo perdeu a graça para elas, entendeu? Nada tinha mais a mesma graça enquanto elas estavam tomando medicamento. Então, foi como uma espécie de depressão induzida, né? Então, isso é preciso observar, por isso que o paciente deveria passar por uma grande entrevista, né, por uma boa anamnese do prescritor antes de que ele prescrevesse esses remédios, porque é totalmente contraindicado para esse tipo de pessoa que tem essa sensibilidade, que já não tem muita motivação na vida, não seria tão interessante. Claro que existem estudos também que mostram que esse medicamento também pode atuar positivamente para problemas psiquiátricos, então vai depender muito do organismo de cada pessoa, tá? Outro fator é a resistência ao medicamento, então sempre você vai precisar aumentar as doses para obter o mesmo efeito. Então o corpo vai criando resistência àquilo, né? Como todo medicamento, como a maioria deles pelo menos, então você sempre vai precisar aumentar a sua dose, né? E o fator principal, gente, isso daqui é o fator pelo qual eu, como nutricionista, recomendaria para a maioria das pessoas: não faça uso das canetas.
Não é uma estratégia inteligente. Por quê? Porque o teu corpo, o medicamento, vai enganar os teus receptores de saciedade. Então, tudo bem, você vai ter muita saciedade o dia inteiro e você vai precisar comer muito pouco. Então, é claro que você vai emagrecer. Só que isso não te previne da adaptação metabólica. E o que é isso? O corpo, você pode enganar o teu receptor dizendo que você está saciado, mas você não pode enganar o teu metabolismo como um todo e fazer com que ele não perceba que a sua ingesta calórica está sendo muito menor do que o normal. Quando o teu corpo percebe isso, ele faz de tudo para reduzir o teu metabolismo, para deixar ele cada vez mais lento, porque ele sabe que está vindo pouca comida. Então, se está vindo pouca comida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gastar o mínimo possível, tá? Então, ele vai jogar a tua taxa metabólica basal lá embaixo, vai lentificar o teu metabolismo. Então, a hora que você deixar de usar o medicamento, você ainda estará em adaptação metabólica, ou seja, com uma taxa metabólica basal muito baixa, né? Ou seja, teu corpo vai gastar pouquíssimas calorias para sobreviver, né? Porém, você não vai ter mais aquele mecanismo enganando a tua saciedade. Muito pelo contrário, você vai ter o dobro da fome que você tinha antes do medicamento, porque agora o teu corpo acordou, percebeu que ele está sob ameaça de sobrevivência e ele vai fazer de tudo para que você volte a consumir um valor calórico alto e recupere o peso perdido, porque o corpo entende isso como uma ameaça à sobrevivência. Então é claro que a tua fome vai dobrar. E a tua fome estará dobrada num metabolismo que já é mais lento ainda do que era antes do uso do medicamento. Então, por isso, a tendência é que você engorde o dobro. Então, isso se torna um problema para o desmame, porque muitas vezes o médico não prescreve um desmame lento, tá? Ele vai te indicar que você use o medicamento. Quando ele perceber que teu corpo se adaptou àquela dose, ele vai aumentar a tua dose e você vai utilizar até você atingir um parâmetro correto de peso. Quando você atingir esse parâmetro, muitas vezes o médico tira o remédio de uma vez, então não dá tempo do seu organismo se reorganizar. O certo é fazer um desmame lento do medicamento, associado, claro, a uma mudança definitiva da alimentação, né? E tentar ir manejando a fome com outras estratégias. Então a gente vai ter que aumentar consumo de fibras, a gente vai ter que aumentar o consumo de proteína. Vamos precisar colocar grandes volumes alimentares para que isso te gere saciedade sem tantas calorias. Então você vai precisar comer muitos alimentos naturais, como por exemplo, tubérculos, legumes, verduras, né? Algumas frutas também. Você vai precisar colocar mais fibras na tua alimentação. Então tudo isso você vai precisar fazer, porque senão o que vai acontecer é o dobro da fome, o dobro do ruído alimentar que tinha antes. Então aquela vontade incessante de comer, aqueles pensamentos excessivos em comida o dia inteiro, sabe? E lembrando que tudo isso precisa ser feito com muito cuidado, porque aí você vai estar com menos massa muscular do que tinha antes e com adaptação metabólica. Ou seja, o risco de aumento de peso é muito grande, né? Você mesmo fazendo tudo certo, ainda você corre esse risco. E um dos fatores que eu considero mais drásticos no uso das canetas é a dependência emocional e a dependência física no medicamento. Então, o que acontece? Você percebe que toda vez que você para, você engorda de novo. E você não quer engordar de novo, você não quer voltar àquela sensação que você tinha antes, aqueles sentimentos que você tinha, né, muitas vezes associados a uma baixa autoestima por conta da obesidade. Você não quer voltar para aquilo. Então, você acaba criando uma dependência no medicamento e assume que simplesmente vai tomar para o resto da vida, tá? Quais são os problemas de tomar o medicamento para o resto da vida? Primeiro, uma despesa financeira muitíssimo alta, né? Porque por enquanto o remédio ainda tem valores elevados. Acredito que muito em breve ele vai entrar no SUS, mas eu não sei como que vai ser essa liberação desse remédio, quantas pessoas vão ter acesso por quanto tempo. Mas, de toda forma, independente do gasto financeiro ou não, né? Independente de você ter essa condição financeira para se manter no uso do medicamento para o resto da vida. Gente, não existem estudos a longo prazo que indicam segurança no uso contínuo do medicamento. Não existem. O medicamento lançou faz pouco tempo, nenhum estudo foi feito por anos e anos e anos de uma pessoa tomando essa medicação. Mas para mim se torna meio óbvio de que não vai ser algo legal, porque você ainda assim tá mascarando o mecanismo do teu organismo, é uma coisa antinatural e como tudo que é antinatural, a tendência é gerar doenças. Então eu não confio, né, em médicos que prescrevem o uso contínuo do medicamento, sabendo que não existe nenhum estudo que comprove que usar esse medicamento a longo prazo é algo que tenha total segurança para o paciente. Eu simplesmente não confio. Bom, com tudo isso, se você ainda decidir tomar, o que eu indico? Primeiro, você vai olhar a tua saúde gástrica em primeiro lugar. Você vai ver se você já não tem problemas na vesícula, pedras na vesícula. Você já vai ver se o teu pâncreas está tudo bem com ele. Então, isso a gente faz através de exames de imagem ou através de exames de sangue. Você vai precisar ver também, né, como está a tua tireoide, como está a tua saúde de forma geral. Você vai precisar fazer uma ingestão de proteínas adequadas para não perder massa muscular. Você vai precisar fazer atividade física todos os dias. Isso é indispensável.
É simplesmente contraproducente você tomar o medicamento e continuar sedentário ou sem consumo de proteína, querendo comer as mesmas coisas que você comia antes. É simplesmente contraproducente, porque como eu expliquei, se você perder massa muscular, você vai reduzir a sua taxa metabólica basal. Se você tiver uma ingesta calórica muito baixa, você já vai reduzir essa taxa metabólica basal. Então, se você não fizer atividade física, não consumir proteínas, quando você terminar de tomar o medicamento, você vai ganhar o dobro do peso. Então, não façam isso, é totalmente contraproducente, tá? A tua alimentação deve ser o mais natural possível e o desmame no final tem que ser muito lento e gradual e muito bem orientado. Bom, então vamos lá. Qual que é a minha opinião pessoal e qual que é a minha indicação profissional para a utilização das canetas? O que eu aconselharia aos meus pacientes é que, se você não tem nenhum problema de saúde grave derivado da obesidade que esteja colocando a tua vida em risco, você pode optar por outras formas de emagrecimento que são mais eficazes do que a caneta. Por que são mais eficazes? Porque mantém o teu peso a longo prazo, sem desacelerar a tua taxa metabólica basal, sem fazer com que você perca massa magra e sem colocar os teus órgãos em risco, né? Então vamos lá, se a gente pensar em quais são as causas raízes da obesidade persistente, então primeira coisa que a gente pode pensar, talvez uma dependência química ou psicológica no alimento, ou seja, a pessoa se acostumou a regular emoções através da alimentação. Essa é uma das causas mais comuns. Outra causa, gente, é estresse crônico. Seja o estresse induzido pela alimentação, seja o estresse que a pessoa passa no dia a dia. Sempre que o corpo está estressado, ele entende que ele não deve gastar calorias, porque ele se sente em risco de sobrevivência. Isso é uma coisa que eu já expliquei em muitos outros vídeos. Outra causa que eu nunca falei em nenhum outro vídeo seriam traumas na infância, né? Fizeram muitos estudos que apontaram que os traumas na infância, então crianças que cresceram em ambientes muito conturbados e ameaçadores para elas, desenvolveram obesidade por conta de ficarem justamente em estresse crônico. Esse sistema do cortisol ativado o tempo todo. Por conta desse trauma, por conta da dinâmica familiar, durante muitos anos o corpo acaba aprendendo que ele está sempre em risco, né? Então isso é um problema que ele se mescla com a questão psicológica e precisa ser tratado. Então, seja dentro da psicologia, seja utilizando alguns suplementos que podem ajudar o corpo a lidar com o estresse. Problemas no sono, né? Sempre que você dorme mal, você vai comer mais para compensar a energia que você não obteve de um sono ruim. Problemas digestivos também podem causar obesidade, porque muitas vezes você não sente a saciedade alimentar. E justamente, se você quer ativar o seu GLP-1 de forma natural, a melhor maneira que existe é você consertar o teu sistema digestivo. E como você faz isso? Através do uso de suplementos, através da não agressão ao órgão, então parar de consumir os alimentos agressores, tendo uma mastigação lenta e adequada. Então, se você mastiga muito bem esse alimento e ele chega no teu estômago, você só vai ativar o GLP-1 dessa forma. Se você come rápido, engole inteiro, você não ativa, você tem uma dificuldade de ativar o seu GLP-1 de forma natural, tá? Que é justamente esse hormônio da saciedade que a caneta busca imitar. Outra causa raiz de obesidade podem ser desregulações hormonais, problemas na tireoide que não foram tratados, resistência à insulina que não foi tratada, né? Desequilíbrio nas bactérias intestinais, a chamada disbiose, né, inflamações gerais, sedentarismo ou até mesmo a simples e clara má alimentação. Então você precisa entender qual é a causa raiz da tua obesidade e entender por que você nunca emagreceu antes, por que você fez várias dietas, várias estratégias e nunca deu certo. Por quê? Porque ou você não tratou a causa ou você tratou a causa errada, né? Ou você se tratou de forma errada, através de dietas insustentáveis, fazendo uma mudança temporária da alimentação, ou seja, eu tô de dieta agora, né? Depois que eu emagrecer eu vou voltar a comer como eu comia antes. Então é claro que você vai aumentar o peso novamente. Não tratou as questões hormonais que eram a raiz do problema da obesidade, né? Entre outros problemas que você só vai descobrir se você for um bom profissional e investigar qual é a tua causa raiz. Então, por fim, pessoal, o que eu gostaria de falar para vocês é que a verdade é que o emagrecimento ele só é conquistado e mantido através da mudança efetiva do estilo de vida como um todo. Então, se você quer emagrecer e quer manter o seu peso, você precisa mudar tudo na sua vida. Se você é uma pessoa que o seu estilo de vida consiste em beber todo final de semana, sair com os seus amigos, comer muito, comer em grandes quantidades, ou você todo final de semana faz banquetes com a tua família, ou faz regulação emocional através da alimentação, ou seja, você passa um estresse no trabalho em plena quarta-feira e você sai para um happy hour e come tudo que você tem vontade, né? Se você tem esse estilo de vida, você precisa mudar isso já.
desde a raiz, né? Se você quiser tomar medicação, entrar com intervenções drásticas para a obesidade, mas manter esse estilo de vida, você está fazendo algo totalmente contraproducente, você vai gastar dinheiro à toa, né? E você precisa também mudar amplamente o seu aspecto psicológico, o entendimento da vida, a forma de lidar com situações, né? E tentar retornar o máximo possível para a natureza, para aquilo que nós fomos designados. Então, claro que eu não estou falando para vocês que nós devemos viver como seres humanos primitivos, mas, no mínimo, né, nos alimentarmos de vida, porque o alimento sintético não tem vida. O alimento feito dentro de uma fábrica, né, ele já passou por tantos processos que ele já perdeu qualquer resquício de vida que ele tinha. Em contrapartida, o alimento natural, ele traz vida para o seu corpo, ele é uma vida que continua viva no seu organismo, trazendo todos os nutrientes necessários, todas as interações que o seu corpo precisa. Então, é um estilo de vida também você se alimentar de vida e não em produtos alimentícios produzidos em larga escala, que só servem para ou matar a tua fome ou para você brincar com os teus neurotransmissores, né? E no fim não trazem a nutrição necessária que teu corpo precisa. E focando no aspecto psicológico, é preciso que você mude o seu entendimento geral da vida, justamente para que você não viva em estresse elevado, né? Então, se você é uma pessoa que se estressa por poucas coisas, briga sempre dentro de casa, por questões mínimas, é uma pessoa muito estressada, tudo isso precisa mudar para que você mantenha o seu emagrecimento. Se você mantiver seu estresse muito alto, se você mantiver um estilo de vida muito estressante, muito agressivo, é muito difícil que você mantenha o seu emagrecimento. Então, que fique aqui a mensagem de que se você quer um emagrecimento duradouro, você precisa tratar a causa raiz, né, desse problema. Então, consultem bons profissionais, consultem profissionais que busquem descobrir a causa raiz e atuar nela. E evitem coisas muito fáceis, muito rápidas. Isso vocês sempre devem desconfiar, tá certo? Então, pessoal, se vocês conhecem alguém que faz uso das canetas ou que quer fazer uso das canetas, manda esse vídeo lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me chamar, tá bom? Até mais!